Então vamos lá, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Meu nome é Gabriel Lopes e esse é o canal Cure Sua Vida. Hoje nós vamos fazer a nossa leitura especial, geral, intuitiva. Essa é uma leitura atemporal, então a partir do momento em que você chegar nesse vídeo, essa mensagem vai estar valendo para você desse momento em diante, tá? Então não se prenda ao tempo desse vídeo. Lembre-se que por ser uma leitura geral, pega aquilo que ressoar com o teu coração e o que não ressoar, entrega para o universo. Seja bem-vindo se é a sua primeira vez, se você já me acompanha aqui no canal Cure Sua Vida, gratidão por vocês estarem sempre me acompanhando. Hoje, aqui na egrégora do canal, a espiritualidade pediu para a gente trabalhar com São Jorge. Então nós vamos trabalhar com o nosso oráculo tradicional, 5 oráculos na mesa, já vou te orientar sobre isso, mas sobre a proteção, a egrégora que a gente vai trabalhar é a de São Jorge, foi pedido, a nossa velhinha aqui da nossa cigana já foi acesa e os mentores pediram para a gente fazer aquela magnetização, a fluidificação, como alguns falam, da água, tá? Nós vamos fazer a nossa prece de abertura, firma teu pensamento em Deus, se puder fica descalço durante essa prece para se conectar e saber por meio de qual desses oráculos a espiritualidade, seu mentor, quer trazer uma mensagem para você nesse momento. Nós vamos trabalhar com o oráculo de Nostradamus, oráculo tradicional 78 arcanos, tarô videntes da luz, oráculo das runas, que é um tarô com simbolismo rúnico, e as runas tradicionais do povo druida e celta que nós temos aqui. Nós vamos trabalhar no final com a mensagem das runas, mas primeiro nós vamos passar por esses oráculos aqui. Você pode escolher um ou mais, tá? Pega, se quiser somar as cartas e as mensagens, não tem problema, essa não é uma leitura por montinhos, nós vamos buscar várias mensagens aqui, mas antes disso, pega a sua água, firma teu pensamento em Deus, se você quiser, pode acender a sua velinha, o seu incenso, tá? Busca estar num local tranquilo para ouvir essa leitura, se possível coloca fones de ouvido, se tiver muito barulho à sua volta, ou busque assistir esse vídeo no momento em que você realmente possa se conectar aqui de uma maneira verdadeira, com atenção, tá? Então vamos lá, eleva teu pensamento a Deus, pega a sua água, se qualquer coisa pausa o vídeo, busca a sua água, tá? E aí você continua aqui comigo por meio da prece. Primeiro eu peço que todos vocês, aqueles que sentirem que devem, tá? Fiquem descalços, porque isso vai ajudar a energia, o passe energético que você vai receber, porque aqui nós não vamos magnetizar apenas a água. Quando você me acompanha nessa prece, a espiritualidade, os seus mentores também podem fazer um ajuste, tá? Aí da sua energia. Então, eleva o teu pensamento a Deus e primeiro, junto comigo, peça a presença do teu anjo guardião. Peça para o seu anjo estar ao seu lado. E repita comigo: meu anjo da guarda, meu raio de luz, com tuas asas me ampara, tua bondade me conduz, e com teus olhos me rege noite e dia, te agradeço por ser o meu guia. Nós pedimos a proteção da egrégora, dos trabalhadores da luz, e a proteção de São Jorge. Nós vestimos a armadura de São Jorge, e com a proteção da armadura de São Jorge, os nossos inimigos, tendo pés, não nos alcançam, tendo mãos, não nos pegam, tendo os olhos, não nos veem, e nem em pensamento esses inimigos podem nos fazer mal. Pedimos a proteção de São Jorge, a abertura de caminhos, São Jorge guerreiro de Deus, invencível e inabalável em sua fé. Traz a abertura de caminhos, traz a proteção, a vitória, guarda o corpo, a casa, a mente, o espírito de todos aqueles que estiverem me vendo e me ouvindo. São Jorge guerreiro, simbolicamente você que vence o dragão, que vence a besta, ensina-nos a vencer as nossas dificuldades, as nossas transições aqui no plano terreno. Nos dá a sua força, santo guerreiro. Peço por todos aqueles que estiverem me vendo e me ouvindo, faça o seu pensamento, o seu pedido, se você tem uma área da vida que nesse momento você precisa de uma vitória, de um milagre, peça isso a São Jorge nesse momento. Enquanto nós fazemos aqui a fluidificação, a magnetização, peça a São Jorge: São Jorge guerreiro, me concede vitória, e diga qual o seu pedido. Peço à egrégora de luz aqui que trabalha comigo no canal Cure Sua Vida,
Busque trabalhar a limpeza, a energia de todos aqueles que se conectaram de coração sincero com essa leitura. Traz a limpeza não só no corpo, mas na casa, na família, de todos aqueles que realmente recebem a espiritualidade de forma verdadeira e de coração sincero. Que assim seja, graças a Deus. Pode tomar sua água durante a leitura. E vamos lá. O que eu recomendo para vocês? Lembre-se que nós temos aqui uma sequência de oráculos. Você pode complementar as mensagens, tá? Só que aqui, pessoal, firma teu pensamento, tá? Pede para a espiritualidade, enquanto eu embaralho cada uma das cartas, pede para o seu mentor, concentra no momento, numa área, para que ele possa trazer uma mensagem que te auxilie, tá? Nesse momento de vida. Firma teu pensamento. Nós vamos tirar o primeiro conselho aqui pelo oráculo. Firma teu pensamento em Deus. Peço a espiritualidade da luz. Traz a primeira mensagem. Pelo oráculo de Nostradamus. Revela o momento de vida. Para esse momento de vida, o que os mentores têm a dizer para essas pessoas que estão me ouvindo? Ok, vamos lá. Ó, ancoragem. Tá vendo aqui o símbolo da serpente, né? Que simbolicamente a serpente que come a própria cauda, o Ouroboros, a serpente do infinito. Esse símbolo ele fala da renovação, tá? De que nada tem fim, ciclos, início, meio e fim. Só que esses ciclos vão conversar de formas muito diferentes aqui na mesa hoje, tá? Porque esse ciclo da serpente, para alguns, vai trazer a renovação. Essa troca simbólica da serpente é a troca de pele. Por isso que até, se você, exemplo, tem uma conexão com cobras ou sonha com cobras, a primeira coisa que eu vou te falar sobre o que a espiritualidade está trazendo aqui. Nem sempre sonhar com cobra é ruim, tá? Cuidado com esses contextos, achismos, porque tudo depende da energia. Se você vê, ou se você tem visto, símbolos que remetem a serpentes, cobras, sonhado ou coisas similares, isso também tem muito a ver com o processo de despertar, tá? Porque a serpente, ela faz essa troca de pele, ela se renova e, ou seja, surge um novo eu, um novo corpo. E se você estiver tendo sonhos ou conexões simbólicas com cobras e serpentes, seus mentores estão dizendo que, olha, cuidado com a diferença do que eu vou falar aqui na primeira mensagem. Se essa serpente não te ataca, ela não te morde. Ela te observa, mas ela não te ataca. Ali você está tendo um sinal de um chamado espiritual, de um processo de elevação e transmutação. Salvo exceção de quando você sonha com serpentes, sonha com cobras e elas te perseguem, ou você sente que precisa fugir, ou que elas te atacam. Aí você vai adaptar ao arquétipo do quê? Do ataque espiritual, da sinalização de pessoas falsas no seu ambiente, né? Porque muitas vezes essas cobras surgem, principalmente no plano espiritual e dos sonhos, quando vai ser revelado ali alguma falsidade, algum ataque, alguma pessoa, ou seja, venenosa, com peçonhenta, tá? Por isso que a gente tem que saber diferenciar o arquétipo, tanto do seu lado luz e do seu lado sombra, tá? Então aqui as pessoas que sonham muito com cobras, que gostam, exemplo, muito de arco-íris, por exemplo, tem uma conexão muito profunda com o Oxumaré e nem sabe. Tá? Ah, Gabriel, o que é isso? Pesquisa sobre esse orixá e você vai entender o porquê. O orixá serpente, o orixá do arco-íris, tá? E então, fica atento com o simbolismo, que muitos de vocês estão passando por um profundo processo de limpeza espiritual. Isso ali relacionado à serpente, a essa troca de pele. Então, algumas imagens, algumas situações, são apenas energias que estão sendo retiradas de vocês, transmutadas, tá bom? Não tenham medo desse processo, isso é natural. Aqui, a espiritualidade, ela está trazendo uma coisa relacionada também a casamento, a decisão de casar ou de formar uma união ou não, de assumir um relacionamento, dar um passo mais sério, sim ou não, será que eu estou pronto? Se você tiver com medo, tá? Você sabe que o seu parceiro ou a sua parceira quer, fica dando sinais,
que ele quer, que ele está pronto ou que ela está pronta. Entenda que aqui você tem as alianças. As alianças é um sinal para a pessoa que está pronto sim, para dar um próximo passo no relacionamento, amadurecer, tá? O cuidado que existe aqui sobre a questão das alianças, do formar um relacionamento, é não confundir que a sua insegurança não vem de fato sobre o relacionamento em si. A sua insegurança muitas vezes está vindo sobre os reflexos do que você aprendeu desde a infância. Então tem muitas pessoas que acabam trazendo uma projeção negativa para a sua vida amorosa por causa de situações, desentendimentos, memórias que foram construídas lá com o pai e com a mãe. Então a espiritualidade só pede para você separar, tá? Dentro das suas relações amorosas, matrimoniais, sentimentais, você precisa ou você está pronto para um fator de amadurecimento, mas de preferência sem a interferência de terceiros, principalmente da estrutura familiar, tá? Que isso vai trazer mais medo, mais insegurança do que respostas assertivas. Isso aqui de forma isolada. Existe uma chamada de atenção com os filhos e com adolescentes. Se você mentalizou filhos, adolescentes ou filhos que já, Gabriel, ele ou ela já está na maturidade, mas o comportamento é muito infantilizado. Aqui pode haver uma chamada de atenção, tá? Porque você vai ver aqui, ó, o nosso bobo, tá vendo a pessoa quando não quer amadurecer, quer manter a vida ali com brincadeira, sem responsabilidades, e isso vai se tornando um peso, tá? Então aqui, dentro da linha de filhos, a espiritualidade está pedindo para firmar o anjo da guarda desse jovem, seja ele homem, seja mulher, seja um menino, seja uma menina, firmar o quê? O anjo da guarda, porque está sendo difícil para os mentores, para a espiritualidade mais elevada, chegar próximo, porque eu sempre falo para vocês, não é eles que descem, somos nós que nos elevamos para conseguir nos comunicar. E aqui mostra essa necessidade de uma intervenção. Então, firma o anjo guardião, tá? Dessa pessoa que você mentalizou, que tem essas características de imaturidade, porque realmente existe aqui até um processo espiritual, energético por trás dessa pessoa, tá? Você vê aqui algumas energias tentando alimentar, tá? Nesse jovem ou nessa pessoa imatura, energias de vícios, energias também assim de mau comportamento, tá? Aqui pode realmente, infelizmente, mesmo sendo uma mensagem muito isolada, não é para todos, mas aqui pode estar, infelizmente o que eu vou falar, vocês sabem que eu não entrego o que vocês querem ouvir, eu entrego o que a espiritualidade mostra, o que é preciso. Aqui em cuidados de índole mesmo, de pessoas jovens ou imaturas dentro de casa, pode estar havendo até um desvio financeiro. Então você, papai, mamãe, vovô, avó, dentro de casa, fique atento se você não está dando falta, tá, de alguma coisa. Porque aqui pode haver uma figura dentro de casa que infelizmente está inclusive pegando alguma situação aí, provavelmente às vezes da sua carteira, da sua bolsa, está fazendo um uso indevido e depois quando você perceber, é tarde, tá? Então não confie demais os seus documentos, os seus cartões, o que dá acesso ali à sua aposentadoria, aos seus pagamentos a essas figuras imaturas, tá? Porque isso vai trazer decepção. Aqui nós temos também a conexão do recomeço, ó, do valete, tá vendo que ele vai trazer? Eu quero que você olhe para as mãos dele aqui, ó. Os valetes são as energias onde a gente tem que se abrir para o recomeço, tá? Só que aqui, esse recomeço para alguns é mais difícil. Tá vendo que essa rosa, ela engana? Essa rosa, ela tem espinhos, gente. Quando essa rosa tem espinhos, aqui a espiritualidade está falando sobre algumas pessoas que não adianta você se forçar, tá? Aqui, se você está querendo, exemplo, se abrir para um amor, tá? Ou até numa nova paquera, numa nova paixão, mas fica nessa dúvida, não sei se eu quero, uma hora eu quero, não sei se eu estou pronto. A espiritualidade só fala, não acelere, que antes de você entrar num novo relacionamento, você primeiro precisa cicatrizar o seu coração. Então não é que você não pode, espírito nenhum vem te dizer questões de livre-arbítrio, você pode ou não ficar com esse ou com aquele, você faz o que você quiser da sua vida, mas uma vez que você se abre aqui de coração sincero, aqui mostra que até mesmo por trás de intenções ou de coisas bonitas, também existe aquilo que nos machuca, e essa rosa ela esconde os seus espinhos.
Então a espiritualidade está mostrando que muitos de vocês, exemplo, querem até se abrir para um novo amor, querem se abrir para um novo sentimento, mas de alguma forma ainda está machucado ou machucada. Então eu vou chamar a atenção mais uma vez para aquele arquétipo dos sonhos, lá que a gente começou lá no início da mensagem. Se você estiver sonhando muito com o seu ex, com a sua ex, você já se separou, você já divorciou, vocês já não estão mais juntos e está toda hora sonhando com essa pessoa, tem uma chamada de atenção. Isso não é um bom sinal, porque se eu fico sonhando, puxando a pessoa em sonhos, significa que no plano espiritual, ali a nível energético, vocês não se soltaram, tá? E aí fica difícil caminhar se espiritualmente eu ainda estou preso àquela energia. É como se uma âncora te puxasse e te segurasse para baixo, tá? Então aqui, se você tiver aí dentro de processos assim, como eu disse, de sonhos, se você não está sonhando, não é aqui, já a gente vai para os outros. Respeita a mensagem para quem tem que receber agora. Aqui, essa âncora, ela está falando o quê? Da pessoa que está tentando se libertar, mas existe essa energia, esse fator invisível que parece que pesa. Eu sei que devo, eu sei que eu quero, mas eu não consigo, tá? Eu não estou conseguindo voar. Ó, você quer voar, mas é como se você se sentisse preso ou presa. E aí é onde, o que eu faço, Gabriel, se eu tiver com esses sonhos ou sentindo essa energia? Você vai acender a sua velinha, tá? Não importa o dia, não tem hora, não existe hora para falar com a espiritualidade. Isso aí é tudo ladainha. O que importa é o coração sincero. Só que daí você chama teu anjo guardião e o anjo guardião daquela pessoa que está toda hora nos sonhos. Que você sente que de alguma forma aquilo te prende. Então isso não é magia. Pelo contrário, é libertação. Você vai chamar o teu anjo e o anjo dessa pessoa como testemunha. E vai pedir, tá? Na presença desses anjos guardiões, que qualquer energia semeada, qualquer energia que te acorrenta entre essa pessoa e você, que isso seja retirado. Então, qualquer energia semeada, consciente ou inconsciente, que fica te prendendo a esse passado, que essa corrente seja quebrada, tá? Se puder, se você, claro, tiver a crença ou a sua fé, pode pedir para São Jorge. A gente não está hoje trabalhando com essa energia? Acende a tua vela, fala, São Jorge, guerreiro, quebra as correntes que me amarram a essa situação, para que você seja libertado, tá? Aqui existe algum processo ligado também à família, né? Está sendo mostrado uma linha de fartura. Ó, aqui você vai ter aqui um processo dentro do profissional ou da família, como se fosse, parece uma aquisição, tá? Aqui é uma energia de aquisição. Eu não gosto muito de ficar ludibriando ou tentando achar palavrinhas bonitas, porque tudo depende do que você está mentalizando. Então não adianta eu colocar aqui, é a aquisição de uma casa, é um carro, é uma moto, tá? Ou é a materialização de uma coisa que você queria reformar na sua casa. A espiritualidade, ela traz a energia de uma aquisição, de você tomando forma, sabe? Realizando um sonho, algo que para você é importante. Só que isso, para cada um que chegar nessa mensagem, pode ser um sonho diferente, tá? Mentalizada, uma ideia. Talvez hoje um quer o carro para trabalhar, um quer financiar a casa própria, o outro está materializando uma viagem, o outro está fazendo a reforma de um ambiente. Então aqui eles trazem um elo de materialização de um sonho. Então se você está querendo muito uma situação que você precisa ali do mover da espiritualidade para que aquilo se manifeste, aproveita, acende a tua vela, chama teu anjo guardião, fala, São Jorge guerreiro, me traz a vitória, sabe? Me faz vitorioso nessa causa. Expressa, pede sincero. A verdadeira oração, ela deveria ser uma conversa com os nossos guias, não um monte de palavra decorada, tá? Então aqui para vocês, lembre-se disso, tá? Principalmente aqui a mensagem mais séria, para ser bem sincero, é relacionado a essa figura jovem ou essa energia imatura, principalmente com questões que envolvam uma liberdade ou uma confiança exagerada, tá? Cuidado com quem você está confiando aí as suas informações bancárias, cartões e etc. Porque isso daí pode ser um problema aí no futuro. Então, pede para São Jorge colocar essa pessoa na linha, tá? Firma teu pensamento em Deus. Elevamos o nosso pensamento a Deus. Primeiro eu peço a espiritualidade da luz. Traz a cruz celta. Mostra pela cruz.
Traz a mensagem do mentor e guia. O que a espiritualidade quer dizer? O que vocês têm a dizer para essa pessoa que está me vendo, me ouvindo nesse momento? Traz a mensagem do que é urgente, do que é prioridade na vida daqueles que estão me ouvindo. Firma teu pensamento. Seis de copas, o julgamento, a lua, roda da fortuna, 2 de espadas, justiça, torre. Olha quanto arcano maior. E aqui, quando eu me concentrei, eu senti assim, traz a mensagem do que for urgente, né? Ok, olha só, maior, 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 maior. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arcanos maiores num tapa só, né? Então vamos lá. Aqui, 6. 6 é passado, é lembrança, é reencontro. Mas aqui, primeiro conselho da âncora está muito mais para fechar o ciclo com o passado, para que não se repita, para não abrir mais a porta para o que já foi, para o que já tentei, para o que eu já sei que no final não passa ou não sairá daquilo. Existe alguma carta de resolução ou decisão muito importante, principalmente para o grupo que se conectou com esse tarô aqui, tá? Porque ó, o 2, ele fala de um posicionamento, de quando eu preciso fazer um corte, uma decisão, é um momento do vai ou racha, tá? E você não pode ter medo. A espiritualidade fala até aqui bastante para esse grupo, cuidado com se julgar demais, tá? Você se julga demais. Às vezes você peca pelo excesso. Então, seja mais gentil com você, tá? Reconheça mais o seu valor, a sua capacidade de ser independente, de se libertar assim. Aqui pode ter muita gente que está naquela energia, eu não sei se eu faço porque eu não sei se eu dou conta depois. Dá conta, tá? Dá conta sim. Se quiser realmente de fato fechar um ciclo para a sua independência, para o seu crescimento, ou fechar um ciclo para você sentir que pode caminhar aí para uma nova história, o julgamento, ele está trazendo aqui junto, ó, julgamento é um fechamento de ciclo forte, de situações que causaram muito problema. Não pode ser de pouca coisa, porque é julgamento com torre. Então é uma finalização, tá? Aqui é aqueles famosos arcanos que a gente tem que falar o quê? O pior já passou, mas não significa que as transições são fáceis. Porque ó, o obstáculo é a lua. A lua muitas vezes é a própria cabeça sabotando. São os medos inconscientes. É o próprio processo de ansiedade, de medo, de pensar demais. Pessoas que às vezes também têm uma certa tendência, né, ali a depressão, a insônia, as situações de ficar, sabe, remoendo, remoendo, remoendo. Então, ciclos, torre e julgamento fala de uma finalização que vem seja pela mão da justiça divina ou pela justiça dos homens. Mas aqui fala, é o momento de fechar um ciclo para que você não sofra mais. Você não precisa mais desse sofrimento na sua vida. Roda da fortuna, tá? Então você traz aqui um desfecho, e só que esse desfecho, cuidado com essa vozinha que fala, e se eu não der conta? Será que eu sou capaz de ser independente, de seguir ou de ter uma certa autonomia? Será que eu sou autossuficiente? É, se você realmente quiser ser, você é. Que a espiritualidade traz para vocês aqui o potencial. O que está sendo levemente puxado a orelha e sendo pedido aqui é o que? Foco. Vocês não podem perder o foco. Ou seja, mudar de opinião, mudar de ideia, ficar oscilando. Uma vez que tomada uma decisão, cumpra em cima dessa decisão, tá? Aqui também nós temos, ó, nesse paralelo daqui para cá, o 4 de paus e a justiça, tá? Então aqui a espiritualidade novamente também pode estar falando sobre resoluções que vão envolver casamento, matrimônio, tá? Alguns precisam fechar o seu ciclo com o seu passado, com o seu ex, ou dar menos liberdade para energias do passado saber sobre a sua vida, para que você possa ser feliz e seguir o futuro. Alguns aqui têm um exemplo, o seu passado sendo um impedimento para você seguir um futuro que você já escolheu. Tá? Então tem todo esse processo aqui. Primeiro eu corto, finalizo ou me resolvo bem, resolvo pendências,
tá? Vamos dar um exemplo lúdico aqui? Você não tem mais nada com o ex, você não tem mais nada com o passado. Mas está todo mês trocando mensagem porque às vezes ficou um monte de vínculo, de dívida, de coisa financeira. De qualquer forma, você está trocando muita energia com aquela situação. Então, quanto mais rápido eu resolver para eu poder seguir minha vida em paz, melhor, tá? Muitos aqui têm esse processo de não dar para ficar em cima do muro a partir de agora. Gabi, é entre trabalho, eu estou entre uma transição de carreira, mas eu não sei se eu largo o osso e se eu vou para cá, porque eu já não me sinto mais satisfeito aqui. Então aqui mostra esses momentos de decisão, tá? De reestruturação. A torre, ela não você não tem que se preocupar com o raio que atinge e faz as coisas caírem. Você tem que, na verdade, entender que ela só cai porque a base dela já não era mais sólida. Então o momento aqui é perguntar o que na minha vida hoje já não é mais sólido. O que eu preciso aceitar que é o momento de uma transição e de um corte, tá? O carro pode estar falando de processos relacionados à mudança, tá? Aqui mudança já como ele está na casa externa no sentido físico. Talvez um momento de mudar de casa, de trabalho, de região. Um amadurecimento também que pode envolver um certo distanciamento da família para que você encontre a sua estrela, tá? Para que você o quê? Consiga crescer, amadurecer. O carro, dentro de uma jornada lúdica, é um adolescente saindo da casa dos pais. Então ele deixa a Jerusalém e vai buscar o mundo dele. Aqui, simbolicamente, é esse momento de amadurecimento. Aí, o que eu tenho que deixar para trás, ou quais são os sacrifícios que eu preciso fazer para eu poder ir para a minha estrela, para o meu aguadeiro de aquário, a estrela de Belém. Tá? Então, muitos de vocês estão tendo uma certa guiança da espiritualidade, até um certo empurrão aqui, para ver se pega no tranco. Então, cuidado para não frear agora, porque agora não é hora de frear, agora é hora de atitude e acelerar. Porque daí você vai estar indo para o caminho adequado, tá? Mas fica a dica aí, porque aqui não vale medo. Aqui, quando a situação está acelerada com esse monte de arcano maior na vida, aqui não cabe medo. Agora não é momento de reflexão e ansiedade. Agora é pé no chão, atitude e confiar na tua capacidade. Tá? Na sua capacidade de vitória, de independência, de autonomia. Porque essas são energias de pessoas capazes, pessoas que têm capacidade para ter essa autonomia. Oráculo Videntes da Luz. Firma teu pensamento em Deus. Aqui está uma chuva abençoada agora. Enquanto chove, enquanto limpa aqui a terra, limpa também o coração de todas as pessoas que chegarem nessa leitura. Limpa o pensamento, o coração, a casa e o espírito. Lava as almas. Traz a mensagem a todos aqueles que aqui chegarem. Oráculo Videntes da Luz. Que o mentor espiritual, o guia de frente, o anjo guardião tem a dizer. Justiça. Vamos lá. O elemento ar batendo forte aqui. O sol, né, quem brilha muito ou quem brilha nos ambientes errados também se queima. Nós temos o sol aqui de ponta cabeça. Ok. Eu sempre falo para vocês que não existe arcano bom ou ruim. Tudo é um ponto de vista, tudo é luz e sombra. Mas quando o sol vem invertido, por mais que ele é um arcano, né, que é muito popular entre as pessoas, o sol, o sucesso, a fama, a liberdade, quando o mentor inverte ele de ponta cabeça, é um sinal também, aqui você não vai ter medo do sucesso ou do crescimento, pelo contrário. Mas existe uma certa sabedoria de aonde, com quem eu vou expor esses talentos, aonde eu vou brilhar, aonde eu vou expor as minhas ideias, a minha vitória, a minha alegria. Porque aquele também que muito expõe, né, o sol, ou seja, se você muito se expõe à luz, você também se queima. Você tem que ter um respeito com aquela força solar, com aquele arquétipo masculino, com aquela energia. E o sol aqui veio invertido. Então, de uma forma espelhada,
Se nesse momento você fala, Gabi, eu sou uma pessoa muito tranquila, sou muito contido, eu não me exponho, eu trabalho em silêncio. Ainda assim, fique atento com quem então tem essas características. Sabe, essas pessoas expansivas, forçadas, que toda hora tem que chamar atenção, que acham que eles são o umbigo do universo, sabe, que tudo gira em torno deles. E aí você vai precisar ter um certo distanciamento de pessoas assim. Essas pessoas que têm essa intensidade, talvez nem é de má fé, mas a pessoa tem essa necessidade de, aplauso o tempo todo. Afaste-se, tá? Se houver pessoas assim. Preserve a sua energia. E se você tem sido expansivo demais, brilhoso demais, sabe? Em determinados ambientes, está na hora de ser mais seletivo. Equilíbrio, silêncio, justiça, tá? Porque aqui mostra essa necessidade de um fechamento, de uma introspecção, quase que um afastamento, para que você coloque as ideias no lugar. Então você silencia a sua mente para um renascimento, para que a espiritualidade também coloque no seu caminho, tem um rei aqui. As pessoas que realmente te ajudam a crescer, que te ajudam a te sentir forte, que iluminam o teu caminho. Então você vai ver que aqui uma pessoa acende uma tocha diante dos seus olhos, para abrir o teu caminho, para abrir os seus olhos. Então aqui os seus mentores também estão mostrando que muitas vezes eles podem usar as pessoas à sua volta para... E muitas vezes não são gente da família, tá? Às vezes é mais fácil você receber uma palavra de um mentor ali, da luz, inspirado de alguém que às vezes te viu na rua. Sentou para tomar um café, alguém que só te olhou e te entregou uma mensagem. Isso significa que qualquer doido que me parar e me entregar uma mensagem eu vou sair dando crédito? Claro que não. Tudo passa pelo crivo da razão. Mas aqui mostra alguém externo, ou nós tentamos trazer por meio de pessoas à sua volta um direcionamento, uma claridade. Tá? Então seus arcanos estão pedindo uma certa observação, tá? Aqui também ficar atento que sim, por meio de alguém que cruzará o teu caminho, aqui nós temos um rei, então a tendência é que essa força seja pelo arquétipo masculino, ou se expresse com uma energia masculina muito forte. Essa figura vem trazer aí alguma visão, alguma mensagem, alguma postura adequada para que você consiga vencer uma situação externa. Tá? Existe uma proteção vindo por meio de uma pessoa. Mentalmente, a energia da espada vai mergulhar no arcano da lua, que é super psíquico, super mental. Aqui fala o quê? Que eu não posso ter medo de olhar para as minhas intuições, para as minhas percepções espirituais. Você está com medo da mediunidade, da espiritualidade, por quê? Como é que você vem parar num vídeo de leitura de oráculo e ainda se dá o luxo de dizer que tem medo? Medo do quê? Eu sou espírito, você é espírito, a diferença é que a gente está num corpo. A única diferença nossa para eles é que a gente está encarnado. Só. Então, não entendo essa questão do medo da mediunidade, do medo do espírito, do medo da experiência. Você tem medo de Deus, da essência, do todo, da vida? Entendeu? A luz, gente, jamais vai abrir em você um canal que você não está pronto para acessar. Porque qualquer fenômeno e experiência que te causar desconforto não vem da luz. Aí você faz uma prece, pede um banimento e fala, sai pra lá, que eu não quero isso. Porque os seus mentores, eles sabem o que você está pronto para receber. Então a nossa espiritualidade trabalha com muito amor, com muito zelo. O mesmo respeito que a gente tem por eles, eles vão ter por nós. Isso aí é claro. Então eu sempre falo que quem vem muito assim, apanha. Quem vem muito, eles... A mesma coisa. Eles não vão ficar se esforçando para se provar para uma pessoa que não tem merecimento, que vem com o coração fingido. Por isso que tem muita gente que vem para o meio espiritual e se perde, porque o coração é fingido. É um namastê gratiluz da boca para fora, tá? Então aqui o espiritual de vocês trouxe aqui também para mim que existem algumas resoluções, tá? Alguns problemas externos
que já vem de uma vivência familiar, já vem de conflitos lá atrás. Existe ataque energético e espiritual, mas isso não tem nada a ver com o obsessor. Mas aqui mostra que alguns de vocês estão em conflito espiritual. Então pode estar conflitando a tua crença, cada tua família. Às vezes eu quero estudar um oráculo, eu tenho que estudar escondido. Às vezes eu quero ler um livro, eu tenho que meio que ler ali, senão meu parceiro vai achar estranho. Às vezes eu quero rever valores que eu aprendi de berço, mas eu tenho medo disso gerar um desconforto na minha mãe ou no meu pai. Então essa espiritualidade em conflito, cabe a você assumir a tua fé, o teu momento. Você não precisa fixar numa crença. Eu sempre falo, esse é um canal de espiritualidade, não é um canal de dogma. Aqui o cigano é bem-vindo, o espírita é bem-vindo, o candomblé é bem-vindo, a umbanda é bem-vinda, o católico, o evangélico. Quem quiser estar aqui, que assim seja. Todos são bem-vindos. Porque cada um tem o seu momento. Às vezes hoje você vai estar no budismo, amanhã você está na Rosa Cruz, amanhã você não pertence a nada e você está universalista. Então alguns aqui estão tendo um conflito de espiritualidade, mas que é para o seu amadurecimento. É só o seu mentor dando um chacoalhão, falando assim, você realmente sente que isso daí é para você? Ou que isso daí nutre a tua espiritualidade? Porque se é não, não adianta forçar, tá? Às vezes o que serviu no pé do outro não vai servir no seu. Então existe algum conflito aqui ligado à casa espiritual que tem a ver com um chamado mesmo do seu potencial. Eu sempre falo, gente, dá para trabalhar a espiritualidade em tudo, tudo. Você não precisa estar numa mesa para trabalhar a espiritualidade. Você está lá fazendo a sua comida, você está trabalhando lá no hospital, você está trabalhando dando aula. Se você ancora ali os seus mentores e pede, sabe, para que tenha um amparo, para que tenha uma essência de inspiração divina, eles vão estar ali trabalhando junto com você, naquele atendimento, te inspirando uma palavra, te inspirando em alguma coisa. Eu sempre falo isso. Esses dias eu estava criando um cigano, um cigano do Oriente, para fazer companhia aqui para minha cigana. Só que eu fiquei, primeiro com aquela ideia há muito tempo, para depois parar e fazer. Porque a inspiração, não adianta a gente forçar. A espiritualidade não é 0800, eles não vêm aqui obedecer a ordem. Tem um momento certo para cada coisa. Muitos de vocês estão sendo convidados ao estudo mais profundo, mas do autodesenvolvimento e do conhecimento. Então, busque informações, escute, referências externas, mas no final, tenta filtrar e descobrir o que resolveu como verdade aqui. A sua resposta não virá de gurus externos. Então, por mais que eu possa até aqui te orientar um caminho lá que eu segui quando eu era mais jovem, talvez o meu caminho não serve para ti, tá? Então, o mago é um convite de trabalhar a espiritualidade de uma forma mais profunda e sincera, só que entendendo que não existe fórmula para entrar em contato com seus mentores. Cuidado com essas coisas muito de fórmula, de padrão, tá? Porque daí a gente vai mais para a mediunidade fanática do que para um trabalho sério. Quanta gente eu vejo assim, mas eu queria ver meu mentor, eu queria saber o nome. Você precisa saber do nome dele para fazer uma oração, para meditar, para se aproximar? Será que justo por ele não se apresentar, talvez ainda, nem nos seus sonhos, e nem revelar o nome, não é para testar um pouquinho esse ego? Tem que ter uma coisa mirabolante para você sentir. Você quer sentir teu mentor agora? Faz o que eu estou falando. Quando eu falei lá no começo na prece, fica descalço. Por que descalço? Porque você vai se conectar com a energia da Terra. Fica descalço, fecha teu olho. Fala meu anjo, meu mentor, meu guia, o nome que você quiser, porque para eles é só título. Nada disso importa. Se faça presente. Você vai sentir na hora um arrepio. Sabe? Principalmente aqui, topo da cabeça, e às vezes uma corrente desce teu corpo. Então, esse magnetismo está mostrando, estamos aqui com você. Mas tudo tem um momento. Quanto mais se pede prova para a espiritualidade, mais eles silenciam. Quanto mais você, pela fé, uma coisa verdadeira, você vai seguindo, confiante nesse amparo, nessa intuição, nessa presença, aí eles vão abrindo naturalmente tudo aquilo que você queria lá atrás. Mas porque você parou de pedir. Você decidiu confiar. Quem muito pede, nada recebe.
Agora, aquele que agradece, aquele que sente que aquilo já está com ele, é outra conversa, tá? Energia familiar também está falando sobre filhos aqui, tá? Aqui tem uma conexão forte com filhos ou a chegada, talvez, de crianças, novos membros. Eu sempre falo que quando eu digo filhos, gente, não é só você engravidar ou gerar. Algumas pessoas podem estar, de alguma forma, impactando na vida, na criação de um sobrinho, de um neto, talvez indo para uma adoção, mas eles trazem algum elo importante do formar família ou de ser o momento de viver, sabe, de forma mais intensa a energia da família, do lar, da casa. Sabe, esses detalhes da convivência ali dentro do ambiente familiar vão se tornar para muitos aqui o momento de olhar para isso, de construir essa família, de sentir que é a hora de eu ter um pouquinho de qualidade de vida. Então, muitos aqui não vão querer o quê? Só ficar lá, trabalhando, pagando conta, sem ter tempo de voltar para casa. Então, existe esse chamado aqui da tua egrégora familiar. Como nós temos rei e rainha do naipe de fogo, tá? Que é muito abençoada essa intensidade, né? Ambos são extremamente independentes, sabem do seu potencial de criar, de manifestar, de fazer, mas isso também é uma energia falando do empreendimento, de buscar também a autonomia profissional. Então, se você trabalha muito tempo, trabalha para os outros, mas sempre teve aquela ideia, eu queria ter um negócio próprio, eu queria talvez ter uma segunda fonte de renda com um produto, com um serviço. Às vezes eu faço uma atividade ali manual, artesanal, eu faço minhas velas, eu faço o meu aroma, eu faço a minha roupa, eu faço algo. Ofereça. Trabalhe com isso de forma externa, tá? Às vezes é assim que se começa um negócio ou se começa um sonho. Pode até não ser a sua renda principal por muito tempo, mas para a gente ver aonde aquilo vai, tem que começar. Então aqui você tem muito dom e habilidade, mas aqui quando não basta ter isso, tem que colocar isso para fora, tá? Tem que pôr essa energia para a gente ver aonde esse movimento vai te levar, que tipo de portas isso vai te abrir, tá? O naipe de fogo é o naipe do talento. As pessoas que estiverem muito reclusas dentro de casa, né? Com medo assim de viajar, com medo de sair para viver, sabe? Olhando o mundo pela janela, existe aqui um pequeno puxãozinho de orelha, tá? Então, se você sentir, acolhe, se não, entrega para o universo. Esse puxãozinho de orelha está falando o quê? Até quando você vai ver a vida passar? Eu não me sinto bem com o meu corpo, é por isso que eu não me abro para o amor. Então vamos cuidar, seja da alimentação, seja do que for, mas lembra disso, tem que começar por você. Porque se for esperar, eu vou ter que estar no meu peso ideal, ou vou ter que estar na minha forma ideal, ou assim ideal, para me permitir, tudo conversa fiada. Se a pessoa realmente tiver que gostar de mim, de você, ela vai ter que gostar do pacote completo, do jeito que a gente é. A gente pode melhorar? Pode. Mas também vai ter que aceitar junto nossos defeitos, as nossas manias, o nosso jeitão. Então tem muita gente aqui olhando o mundo pela janela. E aqui está falando, ou seja, tem a vontade de ir viver experiências, mas parece que alguma coisa me faz ficar. Então chega de ficar. Sabe? Aí ficar muito tempo num ambiente só dentro da casa, só dentro do trabalho, isso também traz uma série de energia que fica estagnada. Então muitos aqui estão sendo convidados a buscar uma transmutação, um movimento energético para ver as coisas se movimentarem. Também aqui, eu sei que não é para todos, mas foi falado sobre a organização da casa, tá? Me diz como tá suas gavetas, como tá seu guarda-roupa, como tá a organização, que praticamente isso aí é um espelho da tua alma. Gabriel, pode doer, pode não gostar, mas é verdade. Eu falo isso por experiência própria. Quando a minha casa tá um caos, eu começo a deixar minhas peças para lá e para cá, eu pinto muita coisa. Quando eu começo a ver tudo meio espalhado, quem faz artesanato sabe o que eu tô falando, faz um caos aqui. E aqui está falando sobre esse processo de organização, tá? Então organiza a energia da onde você vive, da onde você dorme. A casa toda eu não consigo porque minha família é bagunceira, mas eu acho que aonde você dorme, pelo menos, você pode organizar.
O seu guarda-roupa você pode organizar. As suas coisinhas, sabe? O que é teu, onde você tiver ali um mínimo de privacidade, organize, tá? Deixe essa energia do ambiente limpa e organizada para que você comece a organizar aqui. Porque muitas vezes o caos físico que se manifesta em volta do seu quarto, do seu cômodo, da sua casa, ele é uma expressão da bagunça que está acontecendo aqui dentro. Tá bom? Vamos lá. As runas, nós vamos trabalhar em 2 sentidos. Tá? Nós temos aqui tanto a runa tradicional, druida, celta, as pecinhas, que nós vamos jogar juntos, fazer uma cruz da runa, mas nós vamos pedir junto pelo oráculo, tá? Uma confirmação aqui da mensagem das runas. Então nós vamos usar 2 estilos de runa, a runa em forma de tarô e a runa tradicional, que é essa runa que você está vendo aqui, tá? Então, firma teu pensamento. Como que a gente vai escolher as runas? As runas, nós só vamos considerar aquelas que a espiritualidade trazer a simbologia, que são esses símbolos aqui, virado para cima. Se isso aqui cair para baixo, a gente não considera, tá? Então, firma teu pensamento. O povo druida, celta, né, que deram muita origem ao que hoje a gente entende aí como magia branca, né, a magia da natureza, muito do que hoje se considera na Wicca tem origem também junto ao povo celta. Firma teu pensamento em Deus. Peço a espiritualidade da luz, aos druidas, ao povo celta, aos elementais da natureza. Traz o recado das runas para todos aqueles que chegaram até aqui. Talvez fez um ruído aí para vocês, perdão, bati com força aqui no microfone. Ok. Vamos lá. Complementa essa mensagem. Ó, aqui no coração de tudo da nossa cruz celta, nós temos a runa dos ciclos, da prosperidade, e a runa das habilidades. Ciclo, prosperidade, habilidades. Então primeiro vamos focar no centro para depois a gente olhar as pontas, mental, inconsciente, passado e futuro. Então se eu parou, isso daqui não pode mais. Ó, o que é isso daqui? São os mentores falando, chega de pausa, chega de enrolação, sabe? É um chacoalha. Porque você tem muitas habilidades, muito dom, mas também tem muita desculpa esfarrapada, tá? Tá na hora de confiar no teu taco, usar tudo aquilo que você tem, que você sabe, para o teu melhor. Então, use mais as suas habilidades, os seus dons, seja quais forem, a seu favor. Tá? Não se sinta constrangido, ou incomodado, ou pressionado. Não tenha medo de se destacar. Porque tem pessoas que têm medo. Tem pessoas que às vezes têm medo de se destacar demais, porque, mas compara às vezes a carreira com o marido. Compara a carreira com a esposa, ou fica constrangido ali, né, com uma determinada pessoa. Tem pessoas que têm medo, gente, do destaque, de mostrar que veio, tudo que pode fazer, tá? Então aqui tem esse avanço de energia, porque a prosperidade e os ciclos mostram que muitos aqui, daqui para frente, tá? Principalmente se você chega nessa leitura, independente do período que você chegou, aqui nesse próximo ciclo, ou seja, ciclo, a gente está falando agora desse ano ainda, tá? Aqui eles estão colocando ainda nesse período, nesse semestre, nesse fim de ano, muitos de vocês vão ter saltos à vida profissional e carreira, vão ter chances de alavancar
oportunidades. Mas para isso não vai poder ficar com enrolação. Não vai poder muitas vezes ter que esperar o casamento, a família, os filhos, o papagaio e o periquito se adaptar para que você possa ir fazer o que tem que fazer. Então muitos aqui vão precisar firmar um compromisso. Quer crescer na carreira, quer crescer nos estudos, no trabalho, vou ter que abrir mão de energias que de alguma forma ou fazem obstáculo ou resistência, ou saber separar as coisas, para que esses ciclos que querem se abrir se cumpram. Não adianta nada a oportunidade abrir e você não fazer por merecer, você não agarrar. Falar, agora não dá, não estou num bom momento. Tá? A energia mental de vocês trouxe a fertilidade junto com a runa da herança, ou seja, muitos de vocês meio que vieram já com o pacote pronto. O que significa herança com fertilidade aqui no plano das ideias? Que aqui tem muitos que nem precisam se esforçar para aprender. Pegam rápido as coisas, de certa forma intuitiva, sabem que tem muita mais capacidade do que onde estão ou do que estão fazendo. Você sabe do teu potencial. Só que às vezes para despertar, para usar esse potencial ou para crescer, também envolve correr riscos. Porque senão fico ali eternamente limitado, numa carreira, numa profissão, num lugar, num negócio, que eu sei que isso é pequeno para mim. Pode ser adequado para o outro, mas para você não é. Então você tem aqui fertilidade e herança, falando o quê? Dos dons que você recebe, tanto de ancestralidade, do espírito e até da sua bagagem espiritual. Tá? Muitos aqui têm já uma grande bagagem espiritual a oferecer, mas precisam aprender a usar, a transmutar, a botar essas habilidades em prática. Eu sempre falo aqui isso no canal, porque eles batem nessa tecla. Não adianta vocês acumularem diploma, certificado, canudo. Muitas vezes os mentores usam essa expressão, mas por quê? Porque vocês só acumulam, mas na prática não exercem. Na hora de oferecer esse dom, essa energia, ou fazer isso acontecer, fica sempre esperando, é que falta isso, falta mais nada. Falta é praticar, tá? Aqui o inconsciente, ele faz alguns que criam batalhas mentais, parece que cria motivos para não tomar certas decisões. Alguns aqui travam por guerras mentais, ou seja, eu queria ir lá falar com essa pessoa, me posicionar, ou tomar essa decisão no meu relacionamento, ou fazer aquilo outro, mas daí eu já imagino, mas essa pessoa vai ficar desconfortável, mas ele vai ficar assim, e se ele reagir assim, e se ela não sei o que, você cria problema antes do tempo, sofre por antecedência, e você não vai ter como viver uma vida sem guerra, isso faz parte da vida, e eu não estou falando guerra no sentido físico, falo de guerrear. A gente não está hoje com São Jorge aqui, qual que é esse símbolo? É uma batalha acontecendo aqui, a vida em si é uma guerra. Se manter vivo, sobreviver a uma guerra diária. Não estamos falando de guerra no contexto violência, tá? Mas aqui há certos confrontos e desconfortos que seus mentores querem avisar para a runa que são inevitáveis, que são consequência para que você chegue aonde tem que chegar, tá? O passado, ele traz aqui muito um processo sentimental. Em alguns momentos houve muita abertura, né, para se viver processos emocionais, ou até por fatores emocionais você perdeu grandes janelas de oportunidade, seja por influência ou até mesmo pelo seu emocional. Mas agora, passado, ou seja, eles jogaram isso à esquerda, já era. Agora não é momento de ser governado pela emoção, agora é momento de você, aqui, tá? A sua runa aqui do seu futuro, nós temos a proteção do espírito, tá? E a espiritualidade falando que às vezes a razão, a inteligência, existe muito esse conceito, né, de pessoas racionais são frias. Não se trata de ser frio. Aqui não tem a ver com frieza ou não levar mais o coração em consideração, mas é que nesse momento muitos de vocês vão dar saltos de vida se começarem a valorizar mais a intuição, a razão, a percepção, que são seus mentores falando. Nós conversamos aqui, não aqui. Esse aqui é o executor. Você executa as coisas com amor. Esse aqui ele executa, mas o processo da inspiração começa aqui. Tá? Então, se você começar a ter mais pé no chão,
tá? Puxar as coisas para uma análise um pouquinho mais racional, você vai evitar muito problema e vai ter um grande destrave. Aqui é mostrado, inclusive aqui, ó, quando eu falei da herança na cabeça, ó, tá vendo aqui, ó, uns ciclos que são passados, ó, de avó, mãe para filhos. Então, muitos de vocês têm ciclos até kármicos com seus ancestrais. Isso aqui não significa, quando a gente fala karma e dharma, só coisa ruim, não. Porque lá no começo vocês receberam aquela roda, a serpente, tá? Mas aqui está mostrando que muitos de vocês, ó, têm realmente habilidades ou ciclos que vocês vão curar. Ciclos da família ou vão fechar ciclos. Então, se algum ancestral, se alguma ancestralidade, algum avó, uma bisa, um vô, começou um projeto e ele não conseguiu executar, ou ele não teve chance lá naquela época de, sabe, muitos de vocês talvez vão começar a desenvolver habilidades similares. E daqui a pouco você vai estudar ou vai descobrir algo sobre a sua família, você vai falar que o seu avô, o seu bisavô, a sua bisavó tinha um dom similar para isso. Mas talvez não teve a chance de desenvolver, de estudar, de se dedicar. Tá? Outros tempos, mas talvez aqui agora essa egrégora familiar vem te ajudar a realizar um sonho que está ligado à sua ancestralidade. Tá? Você pode ver que quando a gente fala de proteção espiritual, ó, transformação e progresso. Você tem a espiritualidade te protegendo para a expansão, para progresso, para transformação. E você vai perceber aqui, ó, na Odala, né? Prosperidade, de novo, família. Só que olha que interessante, de novo o símbolo da herança. Tá vendo a casa de fundo? Então, quando vem essa herança, gente, não significa herança de ficar preso só à estrutura familiar agora que você conhece. Porque muitas vezes a gente só pensa na família que está encarnada aqui. Vocês têm uma profunda conexão com a ancestralidade. E vale muito a pena estudar um pouquinho a origem, tá, dos seus familiares. Se já são tradicionais aqui do Brasil, se vieram de energias de fora, às vezes vieram da Espanha, às vezes vieram de Portugal, às vezes vieram aí de uma determinada região. E a sua energia de ancestralidade aqui veio no espírito. E essa ancestralidade, essa família espiritual, quer te levar para algum patamar de evolução, de progresso. Só que lembra, agora vai ser cobrado junto com essa energia de, ó, estamos com você, mas um pouquinho o que mais? De razão, de maturidade, de postura, de firmeza. Então, um exemplo, eu caí nessa leitura porque eu queria muito só isso daqui, ó. Não é que você não pode ter isso daqui. Isso aqui é uma parte importante da vida, tá? Mas aqui tem algum processo que está sendo chamado a atenção aqui. Tá? Quando você tem conhecimento, você liberta muitas amarras da sua vida. E a sua vida amorosa vai para frente, financeira vai para frente, você resolve o problema com família. Se as pessoas soubessem a bênção, a maravilha que é buscar o autodesenvolvimento espiritual, sem ficar buscando tanto a cura, a resposta só no outro e buscar em si mesmo, todo o resto da sua vida começa a se alinhar. Mas a maioria faz o oposto. Busca a oração do outro, a fé do outro, o conselho do outro, o caminho do outro. Aí quando você fala, ora, faz uma prece, faz uma limpeza, perdoa pai, perdoa mãe. Não consigo, já tentei. Eu tento orar, não consigo, me dá pesadelo. Não. Aí vem uma lista de desculpa. Tá? E um conselho que eu sinto que os mentores pedem para dar aqui. Se você faz uma prece e você tem insônia, se você faz uma prece e você tem pesadelo, se você tenta começar a ir para o caminho espiritual, você sente que a sua vida, isso daí não é para ser dessa forma. Isso daí não se mantém. Só que normalmente nos primeiros dias, nas primeiras semanas em que a gente começa uma busca espiritual verdadeira, é muito normal e comum, pode perguntar isso para qualquer médium, que uma espiritualidade sombra tenta fazer céus e terra para que você desista do teu caminho espiritual. Tá? E conforme você vai mantendo a tua firmeza e não desiste da tua oração, não desiste da tua fé, do teu estudo, da tua egrégora, do teu caminho espiritual, seja ele qual for,
você vai vendo que vai tudo se harmonizando e de repente aquela presença pesada vai se afastando, porque você está se elevando. Então daí ele não tem mais como conseguir te acessar. Aí você se eleva e começa o quê? Entrar dentro de uma nova sintonia espiritual. Mas por isso que muitos começam e já abandonam. Que na primeira sensação de dificuldade, toma aquilo como, então tá vendo? Eu não posso, porque eu fiz a prece e aconteceu tal coisa. Eu fiz um Ho'oponopono, parece que piorou. Eu fiz tal coisa por pura ignorância. Porque se você realmente percebesse, você entenderia que ali começou um processo de banimento, de limpeza, tá? Então aceite, não precisa ser médium de mesa, novamente insistindo, você não é obrigado a incorporar, você não é obrigado a nada. Mas lembre-se, aceita esse convite de buscar a espiritualidade de forma mais profunda, estudioso ou estudiosa e séria. Muitos de vocês vão dar saltos na vida e desbloqueios na vida se começarem a trilhar um caminho espiritual, seja ele qual for, desde que seja sincero. Tá? A espiritualidade sonda o nosso coração e sabe o que tem nele. Se for de verdade, eles amparam, acolhem e abraçam a gente com todo amor. Se for fingido, só para mostrar ser um ser de luz, né, como muitos falam aí, mas da boca para fora não adianta nada. Eu sempre venho aqui para vocês no canal, você pode ver que o vídeo agora até prolongou nesse conselho final. E eu não tenho vergonha nenhuma aqui de mostrar a minha luz e a minha sombra. Quando eu tô bravo, eu tô bravo, quando eu tô bem, eu tô bem, e aí acontece. Às vezes levo meus puxão de orelha do meu mentor, porque não adianta criar um personagem, sabe, toda hora, namastê, gratiluz. A espiritualidade não quer isso. Ela quer ação concreta. Se você tentar melhorar, eles vão estar do seu lado. Aí busque adaptar isso, tá? Muitos de vocês têm um chamado aí, mas eu acredito que para alguns realmente passou da hora. Não da hora do tempo de conseguir, mas passou da hora de vocês responderem, se posicionarem. Então empurrando, não quero. Aí continua capotando na vida e não entende por quê. Mas porque aqui está faltando alguma coisa. E esse faltando alguma coisa só virá quando você mergulhar na tua essência espiritual. Seja ela livre, seja dentro de um grupo, nada disso importa. O que importa é ser verdadeiro. Tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês. Em breve eu vou trazer para vocês a cafeomancia. Tem bastante gente perguntando sobre a cafeomancia. Eu não trago todo mês, porque não é assim que funciona. Para a gente trazer certos oráculos tem que ter a permissão dos nossos mentores. Então não é fast food, sabe? Traz a hora que quiser. Eu sempre falo, espiritualidade não é 0800. Pra gente ficar chamando para fazer perguntinha besta, tá? Então também cabe um pouco de bom senso. Saber que no momento certo as mensagens virão, mas conforme a permissão dos nossos mentores, tá? Que Deus abençoe a todos vocês. Se foi a sua primeira vez aqui no canal, inscreva-se e até a próxima.